Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 289 e minguando até 1001 dias, 26 de setembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Esse título é muito interessante. Peço a vocês que acompanhem tudo e se inscrevam neste canal, pois isso é muito importante. As duas testemunhas, eu fiz esse quadro, né? Mantendo parte do outro quadro e fazendo algumas alterações apenas, pois ele tem quase o mesmo sentido do que o outro, né? Que eu fiz, o tempo de Deus. Esse aqui eu vou falar da testemunha, as duas testemunhas, né? As duas testemunhas de Deus, as duas testemunhas da criação de Deus e a testemunha da formação, representando todo esse quadro. Geralmente eu coloquei um título aqui, Formação de Cristo, e a cabeça da formação do Cristo, representando esses três, certo? Porque eu vou falar isso dentro do contexto do blog diário, para a gente compreender tudo que está sendo dito. Este gráfico vai ficar muito importante. E o juízo final. O juízo final, ele vai se dividir em duas partes, em dois tempos. O tempo final e um princípio de uma nova era, de um novo tempo, junto com Cristo, que onde todos os corpos poderão ser gloriados com Cristo, ok? Então vamos começar a explicar este quadro, né? É, entendendo que esse é o primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e o quarto tempo aqui em cima, certo? Fazendo assim, um primeiro tempo, segundo tempo, né? Primeiro, aqui é terceiro, eu coloquei segundo, mas vamos consertar aqui logo, certo? Ok. Então, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo dessa formação. O primeiro tempo, né, são as duas testemunhas de Deus. Deus é glória, né? Essas são as duas testemunhas de Deus. Deus é glória, né? E aqui é o Cristo de Deus, né? Dentro do contexto eu vou explicar como esse Cristo era testemunho de Deus mesmo estando na glória dele, ok? No contexto eu vou explicar isso, mas aqui você compreenda que as duas testemunhas de Deus é a glória e o Cristo. Ou seja, Deus é glória, Deus é Cristo. Deus é glória, Deus é Cristo. Esses dois são o Espírito. E, de uma certa forma, ele é unicamente uma glória. Mas como existe essa ideia, né, do Cristo, sempre existiu, porque Deus, no momento que Deus criou a vida, então passou a existir a morte. Então, Deus, no momento que existe um poder, aí passa a existir automaticamente o Cristo, certo? Porque vamos falar dele em específico, né? Mas entenda que as duas testemunhas de Deus é a glória e o Cristo, e ponto final. Na criação de Deus, né? As duas testemunhas de Deus nesse segundo tempo, né? Quando Deus fala assim, vou criar um homem porque eu quero ter relacionamento, né, com as minhas criações. Aí ele pensou na consciência dele, Adão e Eva, né? Adão e Eva.
neste gráfico aqui, eu permaneci em Moisés, permaneci em Elias, permaneci em João Batista e permaneci em Pedro. Por quê? Porque Deus dá, Deus toma, certo? Se vocês não soube fazer um bom uso, então toma. Então, esses 4 que Deus deu, de uma certa forma, tomou para ele de volta, certo? Ele dá, ele dá com o espírito dele, Adão, Eva e Éden aqui. Aí ele deu isso para a humanidade, agora ele tomou, né? Esses palavra, vida, corpo e Cristo. Por que que eu digo tomou? Para que vocês compreendam que depois dessa graça da criação de Deus e essa graça do Cristo, Deus ainda tem consciência na sua formação. Não é exatamente que ele tomou, mas quando as pessoas deixam de servir a essa graça, de uma certa forma, ele ainda se torna consciente, digamos assim. Ou seja, as pessoas se movimentam para o mal, mas ele tem consciência da sua criação. Eu dei para vocês, vocês não soube fazer um bom uso, vocês se perdeu, e eu mantive com a minha graça, com a minha origem, com a minha perfeição. Ou seja, Deus é independente de suas criação. Ele não depende da sua criação para ser quem ele é, ok? Então entenda isso dessa forma. Então vamos entender. Deus, na criação de Deus, as duas testemunhas de Deus. Deus é espírito e tem aqui formou a vida. Deus é vida e formou a Eva, que é o corpo. Aqui é muito interessante. Esse aqui é o primeiro filho da Eva, certo? Esse aqui é o primeiro filho da Eva. E como é que se forma as testemunhas? Porque as testemunhas, ela tem que dar uma origem da direita e uma origem para a esquerda. Então, Éden, se ele nasceu corpo, ele vem para o lugar da Eva. Ele vem para o lugar da Eva, volta para o lugar da Eva, e a Eva vai para o lugar dele, sendo, né, de uma certa forma, gloriado. Porque essa glória, ela é uma força espiritual. Aí, se vocês não quiserem fazer confusão, vocês colocam e Éden e Éden, por exemplo, você coloca Éden e, e Eva na mesma estrutura. Ele é corpo, Éden também é corpo. De outra forma, você pode entender que aqui tem 3 corpos, por exemplo, para você não fazer confusão. E a vida vai para o interior desses 3. Então, cada um desses tem essa estrutura. Mas como a gente está fazendo uma ideologia para dar uma testemunha, vamos colocar a Eva, o Éden no lugar da Eva, para que o Adão fique à esquerda do corpo e a Eva fica à direita. O Adão fica à direita e a Eva fica à esquerda. Então, eles trocam, né? Éden vem para cá. Vamos colocar aqui de uma vez. Éden e a Eva. Vamos colocar aqui, para a gente entender, que é aí que eles invertem, certo? O Éden vem para cá e a Eva vai para cá. Então, aqui nós temos do lado do Éden, nós temos o Adão, que é a vida, e do lado direito o Adão, que é a vida, e do lado esquerdo de Éden, a Eva, que é, né, a consciência dessa glória, que aqui está sendo gloriado na sua criação, a consciência dessa glória. De outra forma, vocês podem compreender, se vocês não quiserem, às vezes ter dúvida, coloca os 3 corpos, né? Porque todos 3 têm essa origem. Essa é a estrutura de Deus, são as testemunhas, todos 3 têm essa origem, ele é vida e corpo, vida e corpo, vida e corpo. Mas como o corpo fica representado, ele fica dependendo dessa vida, então nós coloca um do lado esquerdo para representar uma ideologia, um do lado direito para representar a ideologia da vida e outro do lado esquerdo para representar a ideologia da glória de Deus, que o homem estava sendo criado e estava sendo gloriado com Cristo. Geralmente, uma coisa muito importante a vocês saberem que esses 3 corpos aqui, ele não nasce por desejos, né, sexuais, né? Eles nascem de Deus, eles nascem diretamente de Deus, né? Eles têm as suas raízes original para demonstrar que eles são
criado na glória de Deus. O espírito deles, eles têm uma semente deles próprios, eles têm essa semente deles. Então, eles têm essa ideia de se formar no ventre, né, sem ter relacionamento sexual com outro corpo. Assim como Jesus, né, Emanuel veio a nascer da Eva, né, de uma virgem, como diz essa Bíblia significativa, é que Jesus, que Emanuel nasceu de uma virgem, assim também é com Adão e com a Eva. Os três, eles não nascem dos desejos do sexo, eles não têm desejo, porque isso mostra que eles têm essa ideia de estar sendo gloriado com Deus, tanto aqui na criação de Deus, tanto também como na formação de Cristo, ok? Na formação de Cristo. E é por isso que eu preservei esses três aqui como cabeça do Cristo, ok? Como cabeça do Cristo. Vamos colocar aqui logo já de uma vez, Éden, né? Vamos deixar essa formação, Éden. Porque aqui, nessa estrutura, o Éden vai ficar entre um espírito aqui, um espírito aqui, um, ele vai ficar, a cabeça de Éden vai ficar aqui. Vamos colocar aqui, no corpo do Adão, né? Do lado esquerdo a Eva e do lado direito o Éden. Por quê? O Éden, ele vai tomar tudo isso aqui para Cristo. Toda essa estrutura ele vai formar para Cristo. Porque eu vou explicar isso mais na frente, mas como eu estou entrando nesse contexto e a gente temos que explicar, vamos explicar, né? Três, três milênios aqui, 3 milênios, dos 2 milênios, esses 3 milênios todo aqui, por exemplo, 2 aqui, mais 3 aqui. Então, se o Cristo parou, né? Ele foi sacrificado, ele parou no 6º milênio, esses 3 aqui vai representar um homem em pé, né? Ele vai representar uma consciência, ele vai representar tudo isso que vai representar palavra, vida e corpo, por exemplo. Vai representar dessa forma, essa estrutura toda. Mas isso, e por quê? Um ano, 3 milênios vai ser igual a 1 milênio, que vai representar um um ano milenar junto com Cristo, certo? Um ano milenar para a gente ter consciência, isso aí numa nova era, mas eu estou explicando bem antes. Então aqui vamos lá, no terceiro tempo, né? Nós já passamos direto para cá, estava explicando essa parte com essa cabeça aqui, né? Que daqui bem para cá, eu explicando essa cabeça aqui já, mas aqui vamos entrar aqui na formação, no terceiro tempo, na formação de Cristo. O que que acontece? Nós temos aqui esse corpo que fica parado, que ele, hoje esse corpo é o próprio corpo de Pedro. Então nós temos o espírito do lado de esquerdo como testemunha de Pedro, nós temos a testemunha de Pedro, o espírito de Paulo, e do lado esquerdo o espírito do Éden, certo? De uma certa forma, esse espírito do Éden, ele não é Éden ainda, porque nós não temos consciência. Então, João, ele dá para aqui, ó, ele pega a continuação aqui. Então, ele pega esse espírito e tem esse corpo e tem esse aqui para ter. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando você estiver com dúvida para entender, volta ao contexto, a um blog diário que eu fico aí explicando. Sempre quando tiver um corpo, você coloca as testemunhas do lado como espírito, certo? Espírito aqui, vai dar certo. Você tem esse aqui como testemunha, você tem esse corpo aqui, coloca testemunha do lado e aqui. De uma certa forma, o João, ele é testemunho desse aqui e do lado de cá é Eva. Mas como a gente está pegando uma referência do Éden, né, que é a origem de todo o Cristo, então nós temos aqui duas testemunhas, de um lado, e vai continuar sendo, né, o corpo do Adão do lado de cá, vamos colocar aqui o Adão, testemunha, do lado de cá, Éden, e a Eva do lado esquerdo. Mas o que eu quero dizer, aqui você pega sempre referência a esse daqui, porque esse daqui é o Cristo. Então, todos os outros que vêm do lado dele são testemunha dele. Mas eu quero dar uma referência para essas estruturas, porque
aqui na formação, né, o juiz ele vai determinar com uma testemunha de Pedro, Paulo, e sendo aqui do lado aqui João, certo? Aqui do lado aqui, o corpo principal é do Adão, na esquerda é o Éden, né, que ele vai ficar parado e vai tomar todo esse tempo aqui para ele, né? Ele vai ficar do lado esquerdo de que é o espírito do Cristo, e do lado esquerdo aqui o espírito da Eva. Ela pode representar um corpo comum ou não, vai depender muito, porque aqui já está dando para o anticristo. Sempre quando vem um corpo, ele do lado ele pode dar para o anticristo, sempre. Por isso que tem um corpo aqui, este corpo tem um espírito aqui e um espírito aqui. Aqui ele pode ser a vida, certo? Aqui ele pode ser a vida, se tem um corpo aqui antes dele pode vir a vida, e se tem um corpo aqui depois dele pode vir a glória de um corpo comum ou o anticristo. Do lado de cá, ou ele vem com a vida, ou ele vem, né, de uma forma espiritual mesmo. Quando é Cristo, ele vem totalmente espiritual, porque ele tem que dar uma consciência para os corpos que têm a palavra da vida. Então aqui o juízo final marcaria uma nova era. A nova era, aí com essa informação correta, certo? Palavra, vida e corpo, né? Marcando uma volta para Cristo, certo? Para que o homem venha se conscientizar nesse corpo aqui, certo? Nesse corpo aqui. Nesse corpo aqui. Venha se conscientizar nesse corpo. Hoje, esse corpo aqui, né, é uma referência, o corpo de Pedro é uma referência da palavra da vida, que existe várias formas de você enxergar isso. O interessante é que vocês conheçam, né, o que vai da direita é a palavra da vida, e o que vai da esquerda é a glória de um corpo comum. O que vem da esquerda, se ele estiver no trabalho social, ele vai representar um espírito, e da direita ele vai representar o anticristo. As testemunhas, ele vai variar por tempos, certo? Porque em determinada situação, entenda que Deus ele é espírito. Ele é totalmente espírito. Vamos colocar aqui. Deus é totalmente espírito. Então, quem é testemunha de Deus? Se você quer entender rápido quem é testemunha de Deus, ele mesmo é a testemunha dele, né? Lembra quando Emmanuel falou, né? Quando nós estávamos na glória, e quando era só eu e tu, né? Referindo ao Pai dele, o Pai da glória, não o Pai dos corpos. Aqui ele se tornou o Pai do corpos, Pai de todos os corpos, mas aqui é o Pai de toda a glória. E ele dá uma referência para a criação. Aí, se você, dentro da criação, se você quiser entender rapidinho quem é a testemunha de Deus, Adão e Eva, certo? Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva. Esse é o testemunho de Deus. E Deus fica aqui, certo? No corpo. Porque ele tem consciência, ele é justo, ele entende o que ele criou, certo? E aqui na formação de Cristo, nós temos um princípio, né? Um princípio da Guerra Fria marcado pela cabeça do próprio Cristo. Aqui, aí esse princípio ia começar por uma centraliza Adão, um corpo Adão, poderia ser imaginário ou não. E aqui, nesse corpo Adão, nós temos aqui o próprio Cristo, né? Que ele vai ficar parado aqui, 3 milênios para frente, ele vai se tornar um milênio só para completar esse Cristo, é certo? Aí, o corpo Adão, no final do corpo Adão, nós temos aqui de novo Adão como o oitavo, e aqui o Espírito aqui para representar a vida, né? Ou o próprio anticristo, e do lado de cá ele pode representar a consciência do corpo comum ou o próprio anticristo da mesma forma, certo? Atingindo a esquerda desse corpo, atingindo a esquerda desse corpo é o anticristo. E aqui, por que que ele daria para o anticristo? Porque João está aqui, certo? Ele tem um corpo aqui, João fica aqui no anticristo aqui, no anticristo. E o Senhor ele está no lugar dele mesmo. Ele vai parar aí, em 3 milênios, ele vai aplicar uma disciplina, e esses 3 milênios ele vai ter que se transformar em um só, para que nós tenhamos consciência em quem nós somos, que nós somos origem. Nós somos espírito e formamos palavra. Nós somos palavra e formamos vida. Nós somos vida e formamos corpo.
Aí nós estamos sendo gloriados com Cristo, certo? Sendo gloriado com Cristo. O anticristo vai embora. Deixe eles embora, irmãos. Não deixe ele, né, morar nas suas consciências. Deixe ele embora. Isso não vai prosperar se você segurar ele dentro dos seus interior como verdade. Deixe embora. Peço a vocês que se inscrevam no canal e sinalize o vídeo. Vou fazer a segunda parte. Esse foi somente uma abertura para que quando eu estiver falando de todos os contextos, você já tem mais essa consciência que nesse meio tempo as suas consciências vai ficar aberta, as suas mentes vai ficar flexionada. E quando eu estiver aplicando o contexto, vocês vai estar bem entendido já de cada coisa, vai ficar bem ampla, já que vocês já têm mais ou menos essa estrutura em suas consciências. Aí vocês entendem. Quer saber mais? Essas estruturas, elas falam por ela. Esses desenhos, esses gráficos, muito bem, é, muito completo de tudo, bonito, muito interessante para vocês meditar, para vocês focar. Esses são os gráficos, são incríveis esses gráficos. Cada coisa dessa fala um monte de coisa, criação de Deus, formação. Deus é isso, tá? Deus é isso. De uma certa forma, ele é a própria testemunha dele mesmo. É assim que a gente compreenda, porque as coisas que vai, ela volta para a sua origem, para a sua criação, para a sua realidade, daquilo que todos os corpos foram criados. Dentro da formação, nós temos essa oportunidade de formar a palavra da vida para que dá uma origem dessa criação de Deus, para que nós mantemos no nosso interior uma origem da criação de Deus, ok? Acompanhe tudo, se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, ok? Vamos para a segunda parte e vocês não percam nada de que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.